Falando sobre esse novo desafio, né, frente à Liga, você que sempre auxiliou a Liga, você que sempre trabalhou com a Liga, agora como presidente, como é que você vê esse novo momento? Bom, a Liga ela nasceu há bastante tempo com uma ideia, né? E bem no começo era a Lola da Aliança, o Jorge Zamoner da Vale Samba na época e eu pela Unidos. E a intenção primeira era congregar a Liga para a gente diminuir as despesas de todas as escolas. E com a evolução do Carnaval e cada vez um nível superior, a Liga assumiu uma função durante muito tempo de ser sancionadora. Ela fazia o regulamento e as escolas trabalhavam dentro daquele regulamento e a Liga fazia as penalizações. Hoje nós vemos uma outra realidade, essa realidade de que o Carnaval foi guindado a um elemento turístico da nossa região, então nós vamos parar com apenas nos preocupar com o desfile e sim com o espetáculo. E aí nós contamos com a colaboração de todas as escolas, fizemos uma diretoria de pessoas envolvidas com o Carnaval, e esse é o objetivo primeiro, né? Porque nós achamos que as pessoas que têm história do Carnaval, elas têm maior poder de decisão com relação às questões do Carnaval. Não pode ser muito administrativo. Mas também, em contrapartida, nós trabalhamos junto com o SEBRAE no sentido de começar a fazer a profissionalização das escolas de samba. Nesse sentido, no próximo dia 21, nós estaremos nos dirigindo com uma equipe da Liga e das escolas de samba para o Rio de Janeiro, não para buscar a confecção, aprendizado na confecção de fantasias ou de carro alegórico, mas sim, junto ao SEBRAE, fazer um treinamento sobre a administração de escolas de samba para a produção de grandes eventos. Então, o nosso objetivo agora é a profissionalização da Liga e das escolas de samba, mas dentro de uma perspectiva voltada ao espetáculo, cujo pano de fundo é o desfile de escola de samba. Porém, não só os desfiles, nós queremos fazer eventos durante todo o ano, né, utilizando os barracões das escolas e o objetivo maior disso é que a gente, além de arrecadar uma receita durante todo o ano, nós podemos também fazer uma mentalização de que o Carnaval é uma indústria do lazer. Caco, dentro dessa questão, né, como é que vocês pretendem, então, buscar, né, essa profissionalização e fazer com que esse Carnaval seja trabalhado o ano todo, né? Porque algumas vezes a gente notou que o Carnaval começa, vamos lá, novembro, em algumas escolas, dezembro. Busca-se, então, que terminou o Carnaval, já inicia-se outro e assim? Na verdade, essa perspectiva de que o Carnaval só começa em novembro também já não é mais uma coisa que vem acontecendo. Durante todo o ano existe a confecção das fantasias e no final do Carnaval existe a retirada daqueles elementos que podem ser utilizados no próximo ano, principalmente ferragens de carro e aramagem das fantasias e também tecidos que podem ser feitos de forração. Ou seja, elementos que podem ser reaproveitados. Essa perspectiva de nós agora estarmos junto com o SEBRAE e junto também com outras entidades que podem proporcionar a profissionalização das escolas, é que a gente realize atividades que possam, durante o ano, demonstrar a importância do Carnaval no turismo regional e também uma fonte de renda para que todas as escolas tenham, para dar continuidade a todas as atividades no transcorrer do ano. Isso seria, então, também uma fonte de renda para a escola, ela cobrar um ingresso, ela cobrar um valor pelo passaporte para as pessoas que vêm a Joaçaba, né, futuros turistas, para conhecer a estrutura da escola fora o Carnaval. Existe uma perspectiva de que a gente transforme os barracões em salas de visitação, né, justamente para que as pessoas acompanhem toda a movimentação. E aí tem um trabalho também de marketing que nós vamos fazer para que as escolas se tornem efetivamente escolas através das oficinas. E essas oficinas são realizadas durante o ano todo.
O que é mais importante nessa oficina é que a mão de obra que foi ensinada nessas oficinas, ou que foram realizadas, elas serão contratadas como mão de obra na própria escola. Isso é a produção como se fosse um juvenil do futebol, né? As escolinhas de futebol que depois contratam os trabalhadores do futebol. E a mesma coisa nós queremos fazer com as escolas. Transformar as escolas efetivamente em oficinas do carnaval e depois contratar esse pessoal já para fazer o trabalho de desfile e o trabalho de apresentações durante os anos, durante o transcorrer do ano. Dentro disso tem as oficinas de música, né? Com violão, cavaquinho, a questão também da bateria, temos a corte e costura, também questão de confecção de carros, tem tudo isso, né? Exatamente, Esculturas. nós temos uma gama muito grande de profissionais envolvidos. E esse também, assim como está acontecendo na grande maioria das atividades sociais hoje, nós não temos mão de obra especializada. Então, nós vamos criar a nossa própria mão de obra para não improvisar. Porque muitas questões que nós precisamos, elas deixam de fazer a sua atividade regular para fazer uma espécie de adaptação daquela atividade para a escola. Então, nós queremos criar diretamente os profissionais para as escolas de samba através das oficinas das próprias escolas. Hoje, a Unidos, pode-se dizer, ela importa, né, uma parte de trabalhadores, de profissionais com relação a esculturas, confecção de carros. Na verdade, eu não posso falar especificamente de uma ou de outra escola. Existe muita importação de mão de obra, mas a reprodução das fantasias são produzidas e reproduzidas dentro das escolas. Sim. Né? Então, os profissionais vêm para que eles tragam o conhecimento existente já nos grandes centros de carnaval. Mas o nosso objetivo é que esse pessoal permaneça durante um bom tempo aqui em Herval e Joaçaba, para que a gente possa formar esses profissionais e que a gente envie eles para Rio, São Paulo e outros centros que tenham atividades de carnaval como expressão cultural, para que eles aprendam e tragam aqui e a gente consiga ter durante todo o ano essa movimentação. O importante é que vamos usar um exemplo, um menino que quer ser escultor. Ele absorve, então, vem pessoal de Parintins, vem pessoal de São Paulo, do Rio, e ele absorve, então, todo aquele conhecimento para depois ele reproduzir aqui na escola. Esse é o objetivo de todas as escolas, né? Mas nós temos, nesse momento agora, nós ainda temos que dar um incentivo para a Vale Samba, que é uma escola que teve o seu barracão totalmente destruído pelas chamas de um grande incêndio que aconteceu, até estabilizar a situação. E quando nós estabilizarmos toda a situação, nós vamos começar a tomar decisões conjuntas. Hoje ainda já existem essas atividades, mas são isoladas por escola. Mas a gente quer trazer para cá, por exemplo, um casal de mestre-sala e porta-bandeira para ministrar curso, junto com academias de dança, que a gente já tem nas nossas comissões de frente que fazem parte dessas atividades, outras pessoas que demonstram interesse em trabalhar para o objeto do carnaval. Então, congregar todas essas forças e fazer uma atividade que envolva todas as escolas, independentemente de qual agremiação. Nós vamos formar mestre-sala de porta-bandeira para todas as escolas, tendo as infantis, a infanto-juvenil e a adulta. Caco, você obviamente tem uma ligação grande com a Unidos, mas agora como presidente você tem que circular nas outras duas também, né? Você citou essa situação da Vale, né? É um problema que tem que ser resolvido. Infelizmente foi uma tragédia, infelizmente foi um fato que ocorreu e ninguém gostaria de passar por isso. Como é que você vê então, né? Já o primeiro passo foi a Prefeitura de Joaçaba, junto com empresários, conseguir um barracão, né? De uma forma temporária, mas conseguir um barracão para a escola. A partir disso agora, o que precisa ser feito para a Vale poder desfilar em 2026? Bom, tem duas perspectivas que nós estamos trabalhando. Uma é o apoio local da Prefeitura de Joaçaba.
que tem a determinação até de um espaço físico que pode ser já edificado um barracão. E a outra é o governador do estado já assinou várias vezes que ele tem a intenção de fazer a cidade do samba, como aos modelos que está sendo planejado em Florianópolis, fazer aqui. Essa é uma questão já um pouco mais complexa, mas também existe um grande interesse do governo do estado em adaptar a cidade do samba aqui também. Por quê? Isso não vem gratuito e não vem. É porque Joaçaba foi eleita agora na Assembleia Legislativa, designada como a capital do Carnaval de Santa Catarina. Então, existe uma grande afeição do governo do estado em proporcionar que esse carnaval se desenvolva cada vez melhor. Como é que seria essa cidade do samba? 3, 4 barracões? Na verdade, já vamos pensar em 4, porque isso é a grande perspectiva de que ainda no Carnaval de 2026, a gente consiga fazer uma apresentação de uma escola que está se formando, né? Então, talvez Sim. A gente já tenha a possibilidade de, quando fizer o projeto dessa cidade do samba, ela venha a apresentar uma outra escola. Qual é o objetivo dessa? Não é apenas um barracão. Nós queremos fazer umas escolas de visitação para incentivar o turismo local, o turismo regional, para que as pessoas venham nas cidades turísticas da região, no extremo norte aqui, pegamos Três Itilhas, e no extremo sul aqui nós temos o Piratuba. Então, as pessoas que fiquem nessa região por mais tempo. Isso é o setor de hotelaria, é o setor de restaurante, é o setor de lazer e é o setor de comércio. Nós precisamos incentivar a maior permanência dessas pessoas. Então, quando nós fizermos a cidade do samba e fazer visitação nas escolas e fazer as oficinas, nós estaremos profissionalizando as escolas e, ao mesmo tempo, nós estamos desenvolvendo o turismo regional. Mas é um valor elevado, né, um projeto como esse? É um valor elevado que ele já é destinado para essa função, que é a função cultural e função turística. Então, nós temos duas fontes, da Fundação Catarinense Cultura e também da Secretaria de Turismo do Estado de Santa Catarina. Então, as pessoas muitas vezes criticam, mas por que investir no carnaval? Mas por que investir em barracão? Por que não investe em saúde? Por que não investe em educação? Aquele mesmo papo de sempre, né? Na verdade... Mas esse dinheiro já está carimbado. Na verdade, essa é uma visão imperfeita da situação. As verbas de cultura, as verbas de turismo, elas já são destinadas no próprio orçamento, tanto do município quanto do Estado, e também do governo federal. Então, essas verbas só poderão ser aportadas se nós tivermos projetos voltados à cultura e projetos voltados ao turismo. Se nós não tivermos um projeto disso, nós não podemos fazer o aproveitamento em outras unidades, em outras pastas, né? Nós não podemos pegar o dinheiro do governo federal, que é para a cultura, colocar em saúde. Não podemos, da Secretaria Estadual de Turismo, não podemos adotar em educação. Cada pasta tem a sua previsão orçamentária. Né? E essa previsão, ela pode ser complementar, ela pode ser alterada, mas depende de lei. E isso não existe na previsão fora da aplicação. Uhum. É muito milimetricamente estabelecido quais as quantidades e quais as contas que vão ser. Então, nós temos que evoluir. O que eu quero dizer com isso? Muito tempo, o dinheiro do turismo ficava na capital, ou para fazer na região litorânea, ou para fazer vôlei de praia, ou para fazer surf, ou para fazer outras atividades voltadas ao litoral. E ele nunca subiu a serra. Então, esse dinheiro do turismo nunca subia a serra. Sim, né? Tinha um incentivo, Fraiburgo teve incentivo da iniciativa privada, Três Itilhas tem incentivo mas, assim, ficava muito restrito ao litoral. O turismo em Santa Catarina, durante praticamente 100 anos, foi só no litoral, não existia interiorização. Quando a gente começa a desenvolver atividades do turismo, atividades de cultura ou atividades de turismo e cultura, a gente conseguiu importar ou aplicar esse dinheiro. Se não tiver projeto, a gente não vai conseguir nunca que esse dinheiro suba a serra. Isso é importante, né, Caco? Porque as pessoas falam, mas podia ter investido em educação, podia ter investido em saúde.
Mas se vocês não buscarem esse recurso, se vocês não conseguirem esse recurso, outro município vai conseguir. Principalmente lá no litoral, né? Exatamente isso que a gente... Não é uma concorrência, a gente quer uma divisão igualitária das verbas de educação, saúde, cultura, esporte e turismo. Todas elas devem ser permeadas por todo o Estado e não ficar concentrada em uma atividade litorânea ou atividades para aquelas cidades que já têm vocação do turismo. O turismo é uma indústria sem chaminé e que a gente tem condição de desenvolver aqui na região. Caco, dentro dessa situação, é bastante dinheiro, né, que gira durante o carnaval. As pessoas têm que entender isso também, que é uma economia movimentada na questão de 5 dias, né, muito movimentada dentro, né, do carnaval aqui de Joaçaba. O serviço de hotelaria agora já está com reservas quase esgotadas em determinados setores aqui de Joaçaba. E o setor de restaurantes e outras atividades, lanches e restaurantes, também já tem uma movimentação nesse sentido. Inclusive, nós vamos ter um problema de hospedagem e aí já tem o pessoal fazendo uma espécie de Airbnb para alugar parte da casa ou casas que supostamente estarão vazias naquela época para que sejam ocupadas por turistas. Gostou desse vídeo? Gostou desse corte? Se inscreva aqui no canal da Líder FM.